Chega mais e olha só, já pega o café, já senta na cadeira, que a história de hoje é longa. Tem a ver com violência psicológica, tem a ver com green card, com pornografia e também com religião. A história de uma brazuca que casou com um pastor americano e foi conhecer o inferno com esse homem. A história é pesada e também serve de alerta. Já vi muitas brasileiras falando que entram em grupos de namoro cristão porque lá tem homem bom. Depois de escutar a história, tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A índole de uma pessoa não tem a ver com religião. Tem gente que está podre por dentro e não sai da igreja. E tem gente boa que só espalha coisa legal que nunca pisa na igreja. E olha só, essa história não é recomendada para menores de 18 anos e pode trazer gatilhos para quem sofre ou já sofreu violência doméstica. Então, galera, compartilha essa história com a amiga que está nessa ilusão, correndo aí atrás de homem de igreja, achando que é homem perfeito. Curte aqui e comenta o que vocês acharam desse episódio. E segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Rosângela. A Rosângela era professora universitária no Brasil e fazia mestrado numa faculdade brasileira na Flórida. Quando veio a pandemia, a universidade que a Rosângela trabalhava demitiu 400 funcionários e a Rosângela estava ali, no meio daquele bando. Ela foi mandada embora bem no começo daquela onda de lockdown. Nessa época, uma amiga que morava nos Estados Unidos botou lá uma pilha na Rosângela para ela se mudar para lá. A Rosângela pensou assim: tô desempregada mesmo, eu vou e já aproveito e dou um up no meu inglês. Ela comprou as passagens, eu falo passagens, porque a Rosângela não ia viajar sozinha. Era ela e a filha. A menina na época tinha 12 anos. Para chegar nos Estados Unidos, as duas tiveram que ficar 15 dias na quarentena do México e só depois conseguiram entrar na América. Beleza. Chegando nos Estados Unidos, a Rosângela começou a trabalhar de ajudante de faxina e fazia também delivery de comida. Estava ali aprendendo os corre da vida de imigrante. Nessa época aí, ela morava na casa da amiga, essa mesma amiga que botou pilha nela para ela ir para os Estados Unidos. Mas esse negócio de convívio é complicado, né? A mulher, só porque era dona da casa, achava que estava fazendo um favor e abusava. A Rosângela disse que mesmo pagando para viver lá, ela tinha que limpar a casa toda e ainda cuidar do filho dessa mulher. Aí, para não arrumar confusão, a Rosângela achou melhor se mudar. Alugou um bangalô e foi morar com a filha nessa casinha. Esse bangalô ficava perto de outras casinhas, daí não demorou muito para Rosângela fazer amizade com uma das vizinhas. Nesse momento aqui da história, as únicas pessoas que a Rosângela conhecia nos Estados Unidos eram essa amiga que convidou ela para se mudar, a vizinha que virou amiga e a chefe dela na faxina. Bom, aí o tempo foi passando e essa mulher da faxina falou para Rosângela: já faz tempo que você tá sem ninguém. Por que você não arruma um namorado? Entra aí no aplicativo cristão que lá você vai encontrar um homem sério, que quer relacionamento de verdade, um homem que queira casar. A Rosângela é testemunha de Jeová no Brasil, mas ela não frequentava a igreja há muitos anos. Então ela baixou o aplicativo lá que a chefe dela falou e 2 semanas depois conheceu um homem que eu vou chamar aqui de Tommy. E quem era o Tommy? Esse cara que ela conheceu no aplicativo cristão. Tommy tinha por volta de 50 anos, era grisalho, era pastor e fazia doutorado em teologia. Eles conversaram. A Rosângela achou ali o homem culto e topou um encontro presencial. Ela e o Tommy marcaram de comer uma pizza. Quando a Rosângela chegou na pizzaria, Tommy apareceu de calça jeans e camisa quadriculada, e ele não era exatamente como estava na foto do aplicativo.
O Tommy aparentava ser uns 10 anos mais velho que na foto e o corpo também era bem diferente. Ela descreveu para mim como fora de forma. Aí quando ela bateu o olho, saca aquela primeira impressão? Pois é, foi meio que esse homem não era bem aquele que ela estava procurando. Mas, já que estava ali, foi tomar uns drinks com ele. Conversa vai, conversa vem. O Tommy falou que gostou da Rosângela e ela pensou: tô sozinha mesmo, cara, é legal. Vamos ver. Quem sabe dá certo. Alguns dias depois, no segundo encontro, ele já falou em casamento. O Tommy disse que queria casar, que ele era pastor e não pegava bem um pastor ser solteiro. A Rosângela até assustou. Homem falando de casamento no segundo encontro? Estranho, né? Mas foi só essa pressa mesmo que ela estranhou, porque o Tommy se mostrou aquele típico galanteador. Ele comprava chocolates para Rosângela, ele dava presentes, flores, levava a Rosângela para jantar fora. Quero dizer, ela tinha certeza ali que tinha encontrado um príncipe. O Tommy era o homem dos sonhos. 2 meses depois deles se conhecerem, Tommy levou a Rosângela para ver os filhos dele. Enfim, estava tudo perfeito. Aqui eu vou ter que dar um tempinho nesse romance, porque tinha uma coisa acontecendo fora desse namoro. Aliás, tinha muita coisa, acontecendo em paralelo ao romance dos dois. A Rosângela foi para os Estados Unidos com visto de turista. Então, ela sabia que tinha que regularizar a situação dela em 6 meses, senão ia ficar ilegal. Vocês lembram da vizinha americana que ela fez amizade? Pois nessa época, essa vizinha estava com os planos de se mudar para a fazenda do namorado dela. E aí o que acontece aqui? A Rosângela consegue a oportunidade de se legalizar. Esse namorado da vizinha fala para a Rosângela que pode arrumar um trabalho para ela na fazenda. Ela só tinha que pagar os trâmites para conseguir o visto de trabalho. Gente, eu não vou entrar muito em detalhes aqui nessa história para não prolongar demais o episódio, mas esse tipo de negociação acontece muito. Resumindo, é assim: um empregador contrata um imigrante que ainda está legal no país e dá entrada no visto de trabalho dele. Só que essa aplicação é cara e lenta, o processo todo é lento. Então ele diz para ela: se você quiser, eu te contrato, mas você paga o processo. Ele fez isso, gente, porque eles já estavam amigos, eles já tinham uma liberdade ali. Isso não acontece do nada, alguém bate na porta tua e vai te oferecer isso, de jeito nenhum. Mas, de toda forma, é interessante, né? A Rosângela gostou da ideia, mas não tinha o dinheiro, e é caro. Ela tinha um apartamento financiado no Brasil, daí para levantar a grana, para pagar esse visto aí de trabalho, ela refinanciou o imóvel. Com isso, ela conseguiu juntar aí uns $10 mil, que é o valor lá que eles disseram que ia custar esse processo. A Rosângela, que era contadora no Brasil, ia fazer a contabilidade da fazenda e estava tudo certo. Só tinha uma coisa: essa fazenda ficava em outro estado. Quando a Rosângela contou os planos dela de se mudar para outro estado para trabalhar numa fazenda e conseguir o visto de trabalho dela, o Tommy não gostou nadinha da ideia. Se é por causa de um visto que você está querendo se mudar daqui, eu me caso com você e te dou o green card. Você vai ser mulher de pastor. Tem um status nisso, né? Ser mulher de pastor. E a Rosângela estava já apaixonada pelo homem. Saca só o pedido de casamento, que romântico. O Tommy chamou a Rosângela para jantar no barco. Quando eles atracaram, ele pediu para a tripulação descer e pediu a Rosângela ali em casamento, sabe? No meio do barco, no mar. Esse pedido aconteceu fazia 5 meses que eles estavam juntos. Então vocês conseguem imaginar aqui qual que foi a escolha dela, né? Um namorado apaixonado com um green card ou um visto de trabalho numa fazenda? Eu nem preciso responder, né? Rosângela fez o homem perder peso, fez ele dar uma clareada nos dentes porque eram muito amarelos por causa do cigarro e isso incomodava ela.
pintou o cabelo dele e o casamento dos dois foi na praia, igual ela sempre quis. Ela comprou um bolo maravilhoso, contratou comida brasileira para a festa. Tinha brigadeiro, beijinho, esse povo tinha que conhecer o que era comida boa. Tinha uns 30 convidados. A maioria era colega de trabalho do Tommy e a filha da Rosângela foi daminha dos dois. A lua de mel, bom, eles reservaram um quarto no hotel e na noite de casamento, aquela noite que promete, ele virou para o lado e dormiu. Ok, eu pensei assim, ele deve estar cansado e tá tudo certo. No dia seguinte foram para casa. Eles fizeram assim, o Tommy vendeu a casa dele, que era pequena, e alugou uma casa maior para eles morarem juntos. Ele, a Rosângela e a filha dela, a menina de 12 anos. Aí depois do hotel, então, depois da lua de mel, eles foram para casa. Mas o Tommy não dormiu no quarto na primeira noite. Ele não dormiu na segunda. Ele não dormiu na terceira. E, em vez de ir para a cama dormir com a esposa, com a Rosângela, ele só dormia no sofá. Já durante o dia, ele só falava em criar um grupo de estudos bíblicos. Porque assim, ele era pastor, mas ele não tinha uma igreja. Ele estava querendo abrir uma igreja para ele. A Rosângela me explicou mais ou menos como é que isso acontece nos Estados Unidos, ou melhor, nessa rede de igrejas. Ela me disse que o pastor, primeiro, ele tem que criar um grupo de estudo e conforme esse grupo vai crescendo, ele arrecada lá uma quantia X de dólares e pode abrir uma igreja. Então a gente entende que ele tinha muito interesse em criar esse grupo, porque se ele é pastor, ele queria ter a igreja dele. Só que essa coisa aí de criar grupo seria responsabilidade da Rosângela. Calma, que eu vou explicar. A Rosângela tinha que ligar para as pessoas e convencê-las a participar desses grupos. Esse seria o trabalho da esposa do pastor. Mas o inglês da Rosângela, como ela mesma me disse, era pouco mais que the books on the table. Então ela não sentia-se insegura nem para falar com as pessoas direito, quem dirá convencer alguém a participar de alguma coisa. Aí o bicho começou a pegar. Porque de dia era essa cobrança e à noite ele não dormia com ela. Eu falava assim, ei, não vai dormir comigo? O que tá acontecendo? A gente casou e marido e mulher dormem juntos. Mas o Tommy não gostou dessa cobrança aí não, falou para a Rosângela que ele sabia quais eram as obrigações dele. Que se ela continuasse reclamando, ele ia mandar ela embora para o Brasil. Hein? Então, quero dizer, em vez dele responder os questionamentos dela, afinal, por que ele não queria dormir com a Rosângela, eles eram recém-casados, né? Não, ele atacou a Rosângela, inclusive com essa ameaça de mandá-la embora de volta para o Brasil. Isso porque eles só tinham 3 dias de casamento. Espera só até vocês escutarem o que vai acontecer daqui para frente. Pois a Rosângela não ficou quieta não. Imagina a cena. Rosângela estava na cozinha, trocando a água do vaso onde estava o buquê dela de casamento. Ele na sala assistindo televisão. Ela explodiu com essa ameaça dele e disse: se eu quiser ir pro Brasil, eu volto sozinha, não precisa você me mandar pra lugar nenhum, lá é meu país. E se vir pro meu lado, eu jogo vaso na tua cabeça. E ela jogou mesmo. Na cabeça não, na cabeça dele não, mas o vaso espatifou no chão, pois depois dessa, os ânimos se acalmaram um pouco. Ele foi lá pra fora para fumar um cigarro. A calmaria durou pouco. Quando ele voltou, foi gritando com a filha da Rosângela. Tá vendo? Tua mãe é descontrolada. Tua mãe é uma louca. Olha a bagunça que ela fez. Ela que limpa tudo isso. Aí, a partir daí, foi ladeira abaixo. O Tommy começou a falar que a Rosângela não sabia cuidar da filha, que a menina era muito sem educação, falava que ela não era uma esposa cristã e que a comida que ela fazia
fedia. A Rosângela fazia comida brasileira e ele reclamava que fedia. O Tommy reclamava da roupa que ela vestia. Teve um dia lá que ela colocou calça social para ir no culto e ele mandou a Rosângela trocar. Falou que tinha que ir de saia. Ele reclamava até da posição dos talheres dentro da gaveta. Ele falava bastante também que ela não tinha habilidade social, os social skills. Isso quer dizer, ela não sabia lidar com as pessoas e jogava na cara dela que ela não sabia falar inglês direito. E por causa disso, ele passou a chamar a Rosângela de burra. Você é estúpida? Não tá entendendo o que eu tô falando? Você é burra? A Rosângela me mandou uma foto de um recado que ele deixou para ela. Estava escrito em inglês, mas em português seria algo como: você é muito legal quando você tá quieta. Espero que isso dure para sempre. Imagina se ler isso do teu marido. Vou colocar essa foto lá no nosso Instagram, @historiadeimigrante. Vocês vão ver lá. Bom, com o tempo, ele foi deixando de comprar as coisas para dentro de casa. Eles dividiam o valor do aluguel, mas nem isso ele estava pagando. Aí tinha mês que a Rosângela é que pagava o aluguel, pagava a conta de luz, a conta de água, de mercado, de tudo. Ela falou que vira e mexe, a dona do apartamento ficava atrás dela, cobrando o aluguel atrasado. A Rosângela estava trabalhando na faxina, sustentando a casa. Isso porque esse homem é pastor e conselheiro tutelar. Quero dizer, o que será que ele estava fazendo com o dinheiro dele? Aí, para piorar, tem tanta coisa nessa história para piorar que é até difícil saber o que é pior. A partir de agora, essa história começa a ficar um pouco mais pesada. Eu vou reforçar aqui, essa história não é recomendada para menores de 18 anos e pode trazer gatilhos para vítimas de violência doméstica. O Tommy não ia dormir mesmo no quarto com a Rosângela. Uma observação aqui. Ela me falou que o coiso lá era frouxo, que o trem não subia por nada, que quando eles eram namorados, ela teve que fazer milagre ali para a cobra subir. Pois voltando aqui, o Tommy só dormia na sala, certo? Ele dormia assistindo televisão e não era uma programação normal, não. Era filme pornô. Isso mesmo. Ele não dormia com a esposa, ele passava a madrugada assistindo filme pornô. E detalhe, o quarto da filha da Rosângela ficava ao lado da sala. Então, gente, a menina de 12 anos ficava escutando aquilo a madrugada toda. Ai, que pesadelo. Teve uma noite lá que a Rosângela catou o marido com um negócio na mão. Não preciso explicar o que é o negócio que eu quero dizer, né? Vocês estão entendendo. Ele estava se masturbando. Imagina se a menina sai do quarto para ir no banheiro de madrugada. Pois quando viu, a Rosângela mandou ele botar o negócio para dentro e perguntou se ele não tinha vergonha na cara. A Rosângela foi ficando maluca e pensou assim: esse homem só pode ter alguma coisa de errado. Ela procurou drogas nas coisas dele e não achou nada. Foi ver se ele tinha algum transtorno, tipo TDAH, esquizofrenia paranoide, narcisismo, mas no final ela chegou à conclusão que ele só era ruim mesmo, uma pessoa do mal. Teve um dia lá que a Rosângela acordou no meio da madrugada e ele estava no quarto. No quarto, que nessa altura acho que a gente pode falar que o quarto era dela, né? Ele não dormia lá. Ele foi lá de madrugada querendo sexo. Ela estava ali meio que dormindo e acordando e pediu para ele esperar um pouco para ela se arrumar. Mas ele não escutou ou fingiu que não escutou. Ele tirou a roupa dela e fez o que ele queria, à força. Ela não queria, não daquele jeito, mas ele nem quis saber. Fez o que tinha que fazer, depois que terminou, saiu de cima dela, limpou o negócio e saiu do quarto. Rosângela levantou possessa, gritando para todo lado, macho escroto, nojento. E nisso, a menina em casa. A gritaria foi tão grande, mas tão grande, que ele chamou a polícia. A Rosângela acha que o que ele fez foi porque foi contra a vontade dela, mas ela não falou nada para a polícia. Pelo contrário, quando a polícia bateu lá na casa dela, ela ficou quietinha,
com medo de ser deportada e levarem a filha dela para um abrigo. A Rosângela não denunciou, não abriu a boca até a polícia ir embora. Como é que eu ia falar alguma coisa? Eu, brasileira, imigrante, sem documento. E esse homem, além de ser americano, é pastor, tem autoridade. Qualquer coisa que eu falasse, eles iam... Quem que vocês acham que eles iam acreditar? Gente, tem uma coisa aqui que eu não falei, mas é muito importante até para a gente conseguir entender por que a Rosângela aguentava tanta coisa e continuava casada. Toda briga ou discussão que acontecia, o Tommy evocava palavras da Bíblia contra ela. Eu vou explicar aqui melhor. Quando ele falava, você é burra, não sabe fazer nada direito, na sequência ele mandava uma assim: A mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Ele tirava uns trechos da Bíblia. E aí depois falava lá o livro, o capítulo, o versículo. Então, ele citava a Bíblia para colocar a Rosângela num lugar de submissão, de que ela não estava à altura dele. E como ele era teólogo e estava fazendo doutorado nesse assunto, vocês conseguem imaginar, né? O homem tem conhecimento bíblico e, pelo jeito, usava para conseguir o que era interesse dele na interpretação do jeito que ele achava que seria interessante para ele. Então vamos fazer um exercício de empatia aqui. Vamos tentar nos colocar no lugar da Rosângela. Ela estava vivendo numa cultura muito diferente da dela e acaba que a gente não sabe exatamente como se comportar. Quem mora fora do Brasil há de concordar comigo, que é bem assim. Aí vem um cara e dita as regras e ela aceita. Ela tinha dificuldades com inglês, falava pouco. Isso é um problema? Casar com um americano sem falar inglês? Eu, sinceramente, acho que não. E que existe muita gente bacana que não só casa, como ajuda a mulher a aprender a língua, a ter uma profissão. Eu já contei muitas histórias aqui assim. Mas tem gente ruim. E a Rosângela foi cair nas mãos de um cara assim. E para complicar, era pastor. E se sentia o detentor da sabedoria do comportamento humano. Eu acho que todas as violências psicológicas, essa é a pior. Bom, nem sei qual que é a pior. Porque assim, a psicológica tem aquela coisa de manipular. E isso é muito complicado. E o cara, no caso, manipulava ainda usando a Bíblia. Quero dizer, um livro sagrado para te destruir como se fosse. Ele usava isso para destruir como se fosse um Deus. E ele realmente conseguiu. Porque ali, para uma mulher que já estava atordoada, com tantos maus tratos, escutar do marido que ela não era digna, pode até haver uma confusão mental, né, entre o que o marido fala e o que Deus fala, ou melhor, o que o marido fala se dizendo, se colocando no lugar de Deus. Vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Então, gente, era isso que a Rosângela estava passando. Vamos ter esse exercício de empatia e nos colocar um pouquinho no lugar dela. E essa história vai se complicar ainda mais. Vocês lembram lá no começo que eu disse que a Rosângela tinha um sponsor? Sponsor é uma pessoa que ia aplicar para o visto de trabalho dela. O namorado da amiga, aquele lá da fazenda, que ela ia ter que trabalhar como contadora. Pois é. Eu falei também que ela refinanciou a casa no Brasil para pagar essa despesa da documentação. Mas como ela não deu entrada nesse processo e resolveu casar, ela gastou o dinheiro dela no casamento e ficou com a dívida no Brasil. E no caso, quem ia pagar a documentação para ela tirar o green card era o Tommy. Isso foi uma coisa combinada entre eles. Eles casaram dentro do prazo legal. A documentação dela estava ok quando eles casaram. Eles tinham um mês para dar entrada nos papéis do green card. Aí primeiro ele falou para ela procurar um advogado que não cobra consulta. Ela conseguiu, mas o Tommy disse que esse advogado ficava longe da cidade deles. Tinha que ser alguém mais perto. A Rosângela encontrou vários e passou a lista para ele. Aí o Tommy falou que trabalhava muito e que não tinha tempo para isso. Ela me mandou alguns prints de umas dessas mensagens. Eu vou colocar no Instagram também. A Rosângela resolveu fazer o processo com um escritório que ela conhecia. Foi lá, deu entrada na documentação.
o escritório mandava os boletos com as taxas para o Tommy pagar, né? Como eu disse, era combinado. Só que o que aconteceu? O processo não andava e a Rosângela quis saber o que estava acontecendo. Ela ligava no escritório, ninguém atendia. Ela mandava e-mail e ninguém respondia. Eu pensei, é golpe. Eles fugiram com meu dinheiro e ferraram com meu green card. Esse escritório ficava em outra cidade. Até aqui, a Rosângela tinha feito essas primeiras partes do processo à distância. Como ela não estava conseguindo falar mais com eles, ela resolveu ir até lá. Só que agora, meninas, sentem. Pega o café, porque é tenso. Quando a Rosângela falou pro Tommy que ela ia até o escritório de advocacia pessoalmente para entender o que estava acontecendo, o que o Tommy falou? Ele disse que o escritório ligou perguntando para ele se ele era o sponsor, para confirmar. E o Tommy respondeu não. E mais, disse para o escritório que o casamento deles era uma mentira, porque eles não tinham uma vida sexual ativa. Vocês acreditam nisso? Eu não sei se ele falou isso para deixar a Rosângela mais dependente dele, dependente no sentido legal, com medo dele denunciar ela, ou se ele só quis ferrar a Rosângela mesmo, por maldade, por pura maldade, sem razão ou motivo nenhum. Eu não disse que essa história piorava? Então, resumindo, a Rosângela era professora de universidade, ficou desempregada e se mudou para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, como centenas, milhares de pessoas fazem. Ela teve a oportunidade de se legalizar com visto de trabalho numa fazenda, mas ela resolveu apostar num casamento porque estava apaixonada. Esse casamento foi horrível desde o primeiro dia. Falei horrível, mas caberia aqui até uma palavra pior. Além da vida dela virar uma brigaiada louca, a filha dela, na época com 12 anos, foi exposta à pornografia e podia até ter acontecido coisa pior com a menina. Isso porque o homem tinha o trem frouxo. Imagina se funcionasse. Ele podia ter feito alguma coisa ruim com ela. Não gosto nem de pensar. Não fez com a menina, mas fez com a Rosângela, que foi vítima de um estupro. Porque não importa, gente, não importa se é casado ou não é. Fez contra a vontade é estupro. E por fim, ela perdeu o green card porque o marido falou para os advogados que o casamento deles era fake e ele não seria o sponsor. Essa história daria um livro. E o que aconteceu com a Rosângela depois de tudo? Bom, ela ficou 11 meses casada. 11 meses. Largou do pastor, juntou as coisas e foi embora com a filha sem a ajuda de ninguém. Sem a ajuda de ninguém, não. O pastor, o chefão lá da igreja do Tommy, ligou para a Rosângela para saber se ela estava precisando de alguma coisa. Porque ele falou, né, que queria ajudar ela. Mandou um cheque de $200 e pediu para a Rosângela. Bom, pediu para ela não sair por aí, espalhando as coisas que ela viveu no casamento. É mole ainda escutar uma coisa dessa? A Rosângela e a filha hoje estão em processo para conseguir o VAWA. O VAWA é uma sigla que significa Violence Against Women Act. Traduzindo ao pé da letra, é ato violento contra a mulher. Ela é uma autorização, uma autorização de permanência para mulheres vítimas de abuso ou violência por parte do marido americano. Com esse VAWA, as mulheres conseguem se legalizar nos Estados Unidos. Essa foi a história da Rosângela. Na semana que vem, a gente conta a história de uma brazuquinha que viajou para os Estados Unidos para passar o Natal com a prima. Ela chegou imaginando que ia ser um Natal daqueles, de filme, mas acabou se metendo num divórcio. Quase congelou numa tempestade de neve e por pouco não foi parar nas páginas de um jornal policial. Te conto tudinho na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.